Bem-vindo ao Mar de Letras. Começou a ser lida enquanto jornalista e mais de 20 anos depois conta-nos histórias de vida tão grandes que já só cabem em livros. Vamos conversar com Catarina Gomes, mas antes de começarmos, vamos ver um excerto da sua reportagem Filhas do Vento. Quando eu estava na primeira classe em Coreia, depois da independência, há uma cantiga que o PCC fazia: guerrilha na terra, tu gatinho na nuvem, lá queima, caldo segundo que tem. Quando se cantava, eu ia chorando, porque aquela cantiga iria referir os portugueses. Não, eu ia chorando naquele momento. Me insultava, isso me doía muito. Quando uma pessoa diz resto da tuga. Quando eu nasci, o meu pai está aqui. Aqui, Ambição mesmo, aqui no Hospital 3 de Agosto. O meu pai estava lá quando eu tenho 2 meses. Diz a minha mãe para trazer a criança para ele ver. Ele disse, negou. Depois, meu pai foi embora. A minha mãe, por esse motivo, nós não temos boa relação. Porque eu sinto magoado. A minha mãe e a sua família não tem meio de me dar a educação, não tem meio de me dar nada. Sofri tudo a minha vida. Eu não quero ter nacionalidade portuguesa, eu não quero nada. Eu quero ter meu pai. Isso que eu quero. Sentir o amor do pai, isso que eu quero. Eu não quero nada. Catarina, bem-vinda ao Mar de Letras. Como é hábito, quando a conversa é entre jornalistas, tratamos por tu. Isto para que os espectadores não confundam a familiaridade com qualquer tipo de simpatia especial que tenha, que terei certamente no final desta conversa. És uma lisboeta nascida em 1975. Se as pessoas fossem como aos vinhos, o que é que tinha essa colheita de especial? A primeira geração pós-democracia, mas que ainda leva com uma série de, enfim, não sei se trejeitos, tiques, formas de pensar do antigamente, que são os nossos pais, do tempo da ditadura ainda, uma espécie de uma geração que parece que já nasce em democracia, mas que verdadeiramente ainda leva ali com uma fronteira muito perto. Tu cresces com pressa de ser adulta ou saboreaste aquele tipo de infância que quando se olha para trás parece um filme em câmara lenta? Eu queria continuar, eu lembro perfeitamente de uma espécie de episódio de fronteira em que eu me pus num aquelas coisinhas de crianças que se põe a moeda e balou-se. E o meu pai me vir dizer que eu era demasiado grande para andar naquilo. E eu pensei, pronto, ok, terminou aqui. Nunca tive muita pressa de ser adulta, eu gostava daquele aconchego. Nesse dia podia ter começado a fortuna de um psiquiatra. Pois, exatamente. Querias ser o quê quando crescesses? Eu nunca senti uma vocação, aquela coisa, eu desde pequenina que queria ser jornalista. Acho que isso me surgiu precisamente com a falta de rumo. Ou seja, o jornalista pode ter curiosidade sobre tudo e poder saciar vários pontos de interesse. Acho que foi por aí, ou seja, a ideia de que eu não quero ser nem médica, nem engenheira, nem direito, então vou saber um bocadinho de tudo e depois fazer perguntas a pessoas. Especialista de generalidades. Exatamente, sim. Para uma pessoa se especializar em generalidades, uma das boas ajudas que pode recolher, obviamente, nisso e em muitas outras coisas na vida, são aquelas que nos chegam através das leituras. Como é que foi o teu encontro com a leitura? Eu acho que comecei aquele sketch dos gatos fritos, não tem personalidade jurídica, eu acho que eu não tinha personalidade. Eu não sabia muito bem, ou seja, eu ia atrás do que os outros liam. O meu pai era um leitor voraz e lia policiais, Agatha Christie, Sherlock Holmes, e eu lia também, mas verdadeiramente não gostava. E depois tinha uma grande amiga que adorava Milan Kundera e lia Eugênio de Andrade e eu lia, e depois percebi que não gostava nada daquilo. Mas já era muito adulta quando percebi que gostava, se calhar, do Mário Vargas Llosa. Acho que foi o meu primeiro encanto. Pensei, é isto que eu gosto. É o pessoal, se calhar tem muito a ver com o livro, que é a ideia de como é que as nossas vidas pessoais se casam com a história com H grande. Uma leitora omnívora até que de repente descobre um filão. Estás a falar no caso do livro em particular, num filão enquanto leitora, sim. Enquanto leitora, claro. Sim, ou seja, a ideia de uma literatura muito virada para dentro, muito o meu mundo pessoal, muito história de amor, acho que não me diz nada. Eu preciso, por causa desse lado do jornalismo, preciso de que a vida exterior entre na vida pessoal, que se perceba onde é que a pessoa está a viver, em que ano, que vivências tem. Pensavas em escrever algum dia? Não, porque para mim os escritores eram os escritores, as pessoas
enfim, quem escreve um livro não é um escritor, eu não sou escritora, não é? Mas para mim eram seres inacessíveis. E então eu lembro-me quando ia fazer turismo, ia sempre às escadas dos escritores, para quase como se eu pudesse ver como é que eles faziam, em que casas tinham crescido para poderem ascender àquele estatuto tão especial. Ou seja, era quase como se eu sonhasse com isso, mas que achasse que era... ainda se não era para mim. Com uma relação quase de santuário em relação a essas casas. Sim. A Karen Blixen, pois ela viveu em África, não sei, que ela tem esta vida, claro que vai ser escrito agora eu com a minha vidinha. Não dá, não. Nós, no início desta conversa, usaste uma expressão curiosa quando falámos sobre a colheita de 1975, por estar ali, serem pessoas que nasceram ali, uma geração que nasceu ali numa fronteira. Anos mais tarde, eu colocar-te-ia de novo numa fronteira. Fizeste uma licenciatura em Comunicação Social e entras no mercado de trabalho numa altura em que a principal fonte de acesso ao mercado de trabalho não era a faculdade, era a tarimba. Como é que eram olhados os primeiros licenciados em Comunicação Social pelas redações? Eu entrei num ano muito particular e muito bom. Eu chamar-lhe das vacas muito gordas. Foi a Expo 98. Sim. Ou seja, todo o meu grupo que entrou na faculdade a fazer o estágio ficou. Porque havia ali um momento de euforia nacional, isto agora é que vai ser. E olhamos para o passado, mas somos uma nação... Quase de histeria. Sim, o Parque das Nações, tudo aquilo. E então eu entrei como... Acho que senti-me sempre bem recebida. Havia os tarimbeiros, mas que nos olhavam... nos acolhiam. Eu lembro-me de ir a almoçar com eles. Havia ali um lado deles quererem mostrar o que era a vida e de quererem impressionar-nos com os seus tempos de bebedeiras. Na altura o jornalismo ainda era muito isso, sim, não é? muito de boémia. E nós já não éramos os certinhos, não é? Que tínhamos tirado uma licenciatura, mas havia ali um carinho que eu sempre me sentia carinhada. Durante quase 20 anos, que começam por volta dessa época, da Expo 98, exerces jornalismo público, primeiro na área da saúde e da justiça, e depois começas a assinar grandes reportagens sobre a guerra colonial. De onde é que te vinha esse interesse mais particular? Do meu pai, ou seja, eu fui feita em Angola. Eu tinha sempre pena de não ter nascido no sítio onde eu fui concebida, por assim dizer, que era Cangamba. Eu achava o nome lindo, Cangamba. Tipo, e achava que ia ser exótico ter isso no bilhete de identidade quando eu tinha Lisboa. E porque a minha mãe, o meu pai esteve lá na guerra, foi forçado como muita gente, teve 2 anos, e a minha mãe juntou-se-lhe no 2º ano e foi lá que eu fui concebida. E, entretanto, houve uma coincidência, era um trabalho académico da Universidade de Coimbra que falava chamavam filhos da guerra, que eram pessoas como eu, que tinham tido os pais na guerra, mas a guerra era assim uma coisa longínqua, um episódio da vida dos pais relativamente longínquo. Mas eles entendiam aquilo, chamavam-lhe pós-memória, ou seja, era aquilo que nós tínhamos ouvido em casa, mas que não tínhamos vivenciado, mas que não deixava de ser uma memória, uma pós-memória. Na altura escrevi uma reportagem sobre sobre esse trabalho académico e convidaram-me, uma editora, que não teve nada a ver com este livro, para escrever sobre a minha geração, os filhos da guerra. Ou seja, portugueses, sobretudo, que tinham ouvido falar da guerra em casa. E não era só as histórias negras, do pai com stress pós-traumático, de todo. Às vezes eram heróis picarescos, quase. O homem que tinha 9 madrinhas de guerra. E então, foi durante a pesquisa para esse livro, que se chamava Pai Tiveste Medo, chama-se Pai Tiveste Medo, que é uma interrogação, que eu descobri, por acaso, acidentalmente, que havia esta outra realidade dos filhos que não estavam cá e que tinham ficado. Foi uma espécie de raiz para um filão, se quiseres, começou por aí. Eu pensei, mas será que não ficaram lá? Havia uma irmã portuguesa que tinha uma irmã na Guiné que o pai tinha trazido. E ela entra nesse livro, é a minha espécie de porta de entrada para esta outra realidade desconhecida. Tu mencionaste essa preocupação que existiu por parte da Universidade de Coimbra em começar a recolher pós-memórias e, de certa forma, deste um contributo também para essa recolha. O que eu te perguntava era, nestas pós-memórias, excluindo, não é que ele não estivesse lá, esteve, foi relevante e foi causa, mas excluindo o conflito, como é que imaginavas a África nas palavras dos teus pais? Uma África muito... Os meus pais não eram especialmente politizados na forma de dizerem aquilo, mas era uma África muito hierarquizada, em que havia os brancos, homens, enfim, membros de um exército colonial, algumas mulheres, muito poucas, mas que viviam num mundo à parte, em que havia um mundo dos negros que servia ao mundo dos brancos, desde crianças. Eu lembro-me da minha mãe falar de crianças que lavavam a roupa, ou seja, tudo aquilo era... Mas era uma coisa quase...
para a qual eu não olhava ainda com um olhar crítico. Era uma coisa diferente, exótica, em que os meninos andavam descalços, era uma coisa que se misturava, se calhar, quase com filmes hollywoodescos, África Minha, Pôr do Sol, não tinha leões, mas... E com a ideia da guerra. A guerra, se calhar, era o mais romântico de todos. Como é que o meu pai, que está aqui, que é um homem com uma vida completamente normal, um dia teve uma arma na guerra e perguntei-lhe, mataste alguém, e, enfim, esse tipo de coisas, essas curiosidades. Esse outro pai. Esses filhos convivem bem com as memórias dos pais? Eu acho que se apartaram delas. Houve um fascínio infantil e o álbum de fotografias foi a grande porta de entrada. As pessoas folheavam e viam os pais muito jovens, bonitos, fardados, com armas e tudo mais. Mas era uma coisa um bocado longínqua e então eu quis que esse meu livro fosse uma pergunta, porque era uma espécie do... O meu pai morreu, quando eu entrei para o público, precisamente, morreu muito novo, com 46 anos, tinha eu 20 e poucos. E era todas as perguntas que eu nunca lhe tinha podido fazer. E então eu fiz... Era como se eu tivesse a convidar a minha geração, assim, olha, enquanto é tempo, enquanto os vossos pais ainda estão por cá, como eu já não está há muito tempo, façam perguntas, porque esta é uma parte da vida muito importante. Às vezes engavetada por falta de serem espicaçados. Essas perguntas todas deram lugar ao teu primeiro livro, Pai, Tiveste Medo, e o teu mais recente livro, Furriel, Não é Nome de Pai, tem uma particularidade, é que ele resulta de duas grandes, enormes reportagens, que foram, aliás, amplamente premiadas, que tu escreveste. Voltando um pouco ao princípio do lançamento da nossa conversa, há de facto histórias que são tão grandes que só cabem num livro? Sim, sabes que como jornalista muitas vezes, eu digo isso na minha introdução, o jornalista é sempre o que vai e vem. É uma coisa muito, muito rápida, normalmente. Mesmo, apesar de tudo, essas grandes reportagens, eu tive uma oportunidade relativamente rara de ficar durante algum tempo e de ter recursos para fazer uma grande reportagem, coisa que hoje em dia vai escasseando. Mas eu sentia muitas vezes que havia vidas que ficavam penduradas e eu queria saber o que é que se passava a seguir. E então o que eu fiz com esse meu livro foi, fiz as reportagens para o público e depois voltei sozinha, no caso, à Guiné, por minha conta, perceber onde é que tinham ficado aquelas vidas. E neste caso a do Fernando, em primeiro lugar, que é o que dá nome ao livro, que é um homem que um dia achou que o pai se chamava Furriel, que ele achava que era um nome de uma pessoa que não era patente ainda quando era criança. E então eu voltei à Guiné e percebi que a minha reportagem teve repercussões. É agito, no fundo, perceber os efeitos do jornalismo. Por causa da reportagem, na sequência dela, ele formou uma associação. Por causa da reportagem, ele leu que havia muitos mais como ele e juntou-os a todos e criou uma associação com um nome que era usado, chama-se Filho de Tuga, que era um nome que era usado para os insultar, e ele dignificou aquela gente toda, juntou-os à volta deste nome e desta associação. E isso foi muito bonito. No fundo, esse primeiro capítulo, que no fundo, é o mais importante, é onde assenta o livro e foi o motor desta minha vontade, foi, portanto, o que é que aconteceu depois disso. Eles sentiram-se... Ao falar deles, eu dei-lhes existência e reunifiquei-os e eles passaram a ser amigos, irmãos, como eles chamam. No outro lado, na outra ponta desta história e, de certa forma, também no outro lado do mundo, estão os pais. E um deles, António Bento, esteve em Angola durante a Guerra Colonial e ele deixou lá muito mais do que memórias. Vamos conhecer agora o início de uma história pela voz do seu intérprete. A minha ida para Angola, fomos metidos num avião que na altura as Forças Armadas tinham fartado à TAP, e quando chego ao Louvoi existe um cruzamento, a estrada segue do Luço para Gacotinho, e há ali um cruzamento para a esquerda, vira-se para o quartel. E nessa esquina estava lá essa rapariga. E houve uma troca de olhares simples e as coisas aconteceram assim. Andámos ali 8 dias, 10 dias, 15 dias, não sei. Depois comecei a levar para lá a minha roupa, porque ela é que começou a lavar a minha roupa, e comecei lá a ficar. Ficava lá um bocado, depois regressava ao quartel, até que houve uma altura que, passado ali 10, 15 dias, houve uma altura que eu resolvi
a levar as minhas coisinhas todas para lá. A minha relação com a Esperança foi uma relação, se calhar, muito diferente das relações, pelo menos, que eu conheci. Era, de facto, uma relação de duas pessoas que gostavam muito. Se calhar, muito, pelo menos eu gostava dela, acho que ela também gostava de mim. E era uma relação desse tipo. Não assisti ao nascimento do meu filho, se calhar porque eu, naquela altura, 22, 23 anos, a gente comete muitas asneiras e eu cometi uma asneira e fui punido disciplinarmente. E eu estava no leste de Angola, fui para Nambongongo cumprir o resto da minha comissão. Só depois de estar em Luanda, tive direito a 10 dias de licença, que nem sei como, e disse, eu nestes 10 dias eu vou ao leste, vou ver se o meu filho já nasceu. Estive lá 4 dias e ele ainda não tinha nascido. A última vez que eu vi a Esperança foi nesses 4 dias. E eu tive 4 dias em casa da Esperança, a comer o frango de churrasco todos os dias, e pirão, e quando me despedi, disse-lhe que só se eu morresse é que não iria voltar um dia após ver. Catarina, os filhos de homens como o António Bento foram meninos que nem sequer tiveram a oportunidade de perguntar aos pais se tiveram medo, porque os pais não estavam lá, não estiveram lá, eles estavam esquecidos pelos pais e ignorados por toda a gente, até que de repente chega uma jornalista. Pois, eu na altura, quando eu pensei assim, quando eu conheci a Júlia, que era filha de uma senhora guineense com um fuzileiro português, e ela foi trazida, vivia no Barreiro, viveu toda a vida no Barreiro, era portuguesa, e eu perguntei-lhe, mas tu conheces mais como tu? E ela, eu não conheço, mas deve de certeza que há mais. Eu assim, mas será que nunca ninguém... E depois fui, como eu digo também na introdução, fui investigar outras guerras, porque não encontrei nada sobre estes nossos filhos. Sim. Da nossa guerra. Encontrei os filhos da guerra do Vietnã, sobre os quais descreve, e a guerra deles e a nossa, enfim, é mais ou menos contemporânea, acabou por volta de 75, e sobre os filhos dos americanos com os vietnamitas começou-se a escrever nos anos 80, e criou-se uma lei para eles virem para a América como imigrantes legais. Eu pensei, mas será que 40 anos depois sou eu que vou andar a... Ninguém escreveu sobre isto? Eu achei aquilo bizarro, não é? Uma pessoa da minha geração mas de facto não encontrei nada. E então eu comecei a fazer perguntas aos próprios ex-combatentes que se enchiam de desconforto na altura de... Era uma mulher mais nova que eles, a falar no fundo sobre sexo, não é? Porque muitas vezes tem mais a ver com sexo do que com amor. A fazer-lhes perguntas sobre, sabe, se deixaram lá filhos, os portugueses. E eles começaram, sim, eu conheci 1, 2 no máximo. E depois eu comecei, eram pessoas diferentes. Cada um deles tinha conhecido 1 ou 2, então já tinha ali umas dezenas. E percebi que esta não era uma realidade, é de muitas guerras e também era da nossa. E estranhei, de facto. E então abeirei-me, neste caso, o líder de um blog, como que movimentava muita gente, o Luís Graça e Camaradas da Guiné, e perguntei-lhe, vocês já alguma vez discutiram este tema? E ele também não foi muito... sim, discutimos, está lá, mas é preciso saber procurar. Procurem Filhos do Vento, que era o nome que um deles tinha dito, era o Vento, porque eram quase como se fossem filhos de ninguém. Era quase como se considerava uma inevitabilidade, que tinham lá ficado de facto filhos, mas era discutido como se fosse, isso acontece nas guerras, e lá estava discutido numa caserna virtual, não é? Entre homens, ou seja, era um segredo de polichinelo. Ou seja, era um segredo, era um tema sobre o qual não se falava socialmente, que não tinha passado para a praça pública, mas que entre eles era uma coisa completamente banal. Claro que sim, claro que ficaram, eu conhecia muitos deles. E tinham nomes para eles, Português Suave, como a marca dos cigarros, filho de uma nota de 20, que eram preços praticados às vezes para ter relações sexuais, ou seja, eles conheceram estes meninos. Estes meninos ficaram lá e eles sabiam que tinham ficado lá. E alguns trouxeram-nos, outros esqueceram-nos, e alguns, como o António Bento, soube que tinha deixado uma mulher grávida, mas que nunca mais... Mas o António Bento era uma das pessoas raras em que isso vivia nele, esse filho desconhecido vivia nele, e era uma mágoa, era uma coisa que o atormentava e que ele tinha que resolver em vida. E, nem de propósito, vamos voltar à história de António Bento.
Ele conta melhor do que ninguém esta história porque, em parte, é a história da sua vida. Quando eu saio de Luanda para Portugal, em abril de 75, a minha convicção era que aquela guerra iria durar 1 ano, 2 anos, e eles iam se entender, e Angola ficaria na paz que tanto merecia, e as coisas não aconteceram assim. Passou-me muito mesmo pela cabeça que eles estivessem refugiados na Zâmbia. Pensei que eles tivessem morrido, porque houve muita gente que me dizia: epá, isso nessa zona, aquilo foi tudo abatido, quem lá ficou, eles abateram, eles saqueavam, eles faziam todas as atrocidades, os miúdos levavam-nos para serem combatentes, e eu fiquei, mas fosse de uma forma ou de outra, se ele fosse vivo, ele havia de aparecer. E os anos passaram, entretanto, a guerra civil acaba e eu começo a mexer nas minhas coisas e começo a tentar entrar em contacto com o governador do Mexico, com a Caritas, com a Cruz Vermelha, com os salesianos que tinham lá uma escola no Luso, e eu tinha sido aluno dos salesianos aqui há muitos anos, em miúdo, e queria-me agarrar a qualquer coisa para saber como é que eu podia lá ir, como tinha que começar por alguma situação. Nunca desisti e consegui achá-lo. E quando eu chego e nos abraçamos, pois eu a isso não há, ainda nunca tinha tido um momento desse. Foi o momento mais intenso da minha vida, de certeza absoluta. Nunca tive outro momento desse. E agora, quando lá estive, disse ao meu filho: só se eu não conseguir de forma nenhuma é que eu não volto cá, desta vez sem jornalistas, para ele ser só meu, eu e os meus netos. Catarina, há pouco, falando sobre o paralelismo entre a nossa guerra e a guerra do Vietnã, mencionaste que o interesse jornalístico nos Estados Unidos foi praticamente contemporâneo do final do conflito e que depois houve também um interesse legislativo em tutelar estas pessoas enfim, os direitos destas pessoas. Cá já chegámos à parte do jornalismo, mas o resto está por fazer. Está. Eu pensei que, enfim, que este meu livro viesse de alguma forma alavancar esse processo, porque a segunda história que eu conto precisamente é do Oscar, cuja tia leu a reportagem e quis trazê-lo para Portugal, no sentido de fazer com que o irmão, não é, o reconhecesse. Não foi o pai que quis reconhecer o filho, foi a tia que trouxe o filho para cá. O Oscar vive em Portugal e ela achou que ia ser um processo fácil, neste caso individualmente, ele se tornar português. Obrigou o irmão a fazer DNA, ele fez, comprovou-se que é filho de um militar português, mas as coisas não andaram, ou seja, até para o Oscar, que cá está e que foi comprovado pela ciência que é filho de um militar português, ele não consegue obter a nacionalidade e ter uma vida normal, nem sequer legalizar a sua situação. A mim parecer-me-ia, eu lanço isso em forma de pergunta, porque sou jornalista, enfim, mas obviamente que tenho a minha opinião, uma forma de reparação histórica, tanto tempo depois, que estas pessoas tivessem algum tipo de ligação ao país natal dos pais que nunca conheceram, que, não sendo os pais a reconhecê-los, que fosse o país, o Portugal, a assumir que há esta herança e que estas pessoas são vivas e sofrem ainda hoje com esse lado desconhecido.
Um pequeno à parte, é estranho ver que é considerado mais palpitante discutir se um museu deve ou não chamar-se os descobrimentos ou descobertas e esquecer o legado de dívida que temos em relação a pessoas que ainda estão vivas e que passaram certamente enormes dificuldades, porque as vidas destes meninos, assim que nasciam, tinham um estigma. Claro, porque era visível, ou seja, eles eram meninos mulatos e perguntavam-se, muitas vezes as mães casavam-se à pressa com outro marido negro, neste caso guineense, e muitas vezes casavam-se grávidas, tentando camuflar aquela... Só que depois a coisa tornava-se visível e aqueles filhos eram estigmatizados socialmente. Era um segredo que não era, não é? É um segredo aparente e eram muitas vezes maltratados pelos padrastos, que é prova evidente que a mulher tinha estado com um homem branco e no pós-independência tiveram vidas terríveis. Eu conto a história de uma menina que era escondida debaixo da cama cada vez que ia lá alguém. Ela não teve existência quase até à adolescência, porque neste caso não houve forma de a disfarçar. Ela era muito mais branca, clara do que os irmãos e ela era a prova de que a mãe tinha estado com um Tuga como era perceptivelmente. E no tempo de pós-independência que houve ali algum fanatismo, como acontece em todos os períodos de transição política, estes filhos, crianças que não tinham culpa nenhuma, eram uma espécie de símbolo do colonialismo. Tipo, nós mandámos embora os vossos pais, o que é que vocês ainda estão aqui a fazer? Dizia-se isso a crianças. Filhos de Tuga, restos de Tuga, restos. Há lá a coisa mais ofensiva de estas... Hoje adultos, pessoas da minha idade, no caso dos 40, 50 anos, passaram uma infância toda com este rótulo. Tu saíste de Lisboa com algumas histórias para contar e quando chegaste à África tinhas essas histórias e uma autêntica fila de espera de pessoas para serem entrevistadas, para darem o seu testemunho, para dizerem que também elas tinham alguma coisa para acrescentar à tua reportagem, que acaba por ser um livro. Deve ser muito complicado fazer a triagem de tantas histórias que se ouvem para depois sintetizar e chegar a um livro de 230 e tal páginas. Só um jornalista que consegue fazer isso, ou mesmo um jornalista de vez em quando tem a sensação que deixou grandes histórias fora do livro? Eu tive essa oportunidade rara, ou seja, as reportagens não são um livro. O livro, eu chamo-lhe um livro de pós-reportagem. É o que aconteceu depois, em consequência das reportagens. Ou seja, essa primeira vez que fui como repórter do Público, aquilo, como disse o Digno, aquilo foi um frenesim, ou seja, eu levava 4 histórias e o que eu tinha era quase uma fila eu sentia-me quase uma repartição pública a atender pessoas. E eu sentia que não podia recusar nenhuma daquelas pessoas. E a última pessoa com que eu falei, quase na hora de embarcar para o avião, foi o Fernando. E o Fernando que dá, no fundo foi o mote para este livro. E se fosse só a reportagem que ele tinha ficado por ali, porque o Fernando na reportagem são 3 parágrafos. Mas o Fernando era muito mais do que isso. O Fernando, ele disse que eu gostava de criar uma associação, então eu senti que tinha que continuar a contar a história dele com vagar. E por isso quis voltar sem qualquer tipo de pressão jornalística para contar ao meu ritmo, com as minhas perguntas, sem ter que ser tão jornalística, porque eu meto-me... Esse livro é na primeira pessoa, é também o que eu senti, porque senti que já não estava de fora de todo, não valia a pena. Este livro é o fim da catarse do primeiro? Sim, eu senti... Essa história passou a fazer parte da minha vida. Estas pessoas acompanham-me até hoje. Ainda ontem o Fernando me disse, olha, tenho a bateria do meu computador avariada, será que me podes ajudar? E o Oscar, sei que ele estava à procura o Oscar, que está em Lisboa, sim, que estava, antes das férias, tinha sido mandado embora do emprego, e agora não sei o quê. Ou seja, eu continuo, essas histórias continuam. Catarina, como é que histórias com tanto interesse e tanta densidade escapam do radar das notícias? Eu acho isso incrível, sobretudo os jornalistas que estiveram no local, não é? Não sei muito bem porquê, porque eu acho que se acha que isso já passou, que a guerra já é um assunto estafado, não faço ideia porque é que isso passou ao lado de tanta gente, não faço ideia. Eu no instante, já com os jornalistas veteranos que já sorriram comigo assim, mas como é que eu nunca contei? Porque essas pessoas podiam ter sido apanhadas na infância, se calhar tinham mudado as vidas dessas pessoas, se tivesse isso sido contado quando eram, se calhar podido trazê-las para cá enquanto crianças, se calhar os corações estavam mais amolecidos dos pais. Quando partes para a investigação, obviamente partes do pressuposto, óbvio, de que existem muitas crianças que não conheciam os pais. E era admissível na altura, como esboço de ideia, que também podiam existir muitos pais que não sabiam sequer que tinham tido filhos?
Sim. O Fernando é engraçado que ele farta-se, enfim, a vida dele é refletir sobre isto. Ele divide os pais em três. Os pais que não sabiam, os pais que conheceram os filhos em bebés e que se borrifaram, e os pais que souberam e, enfim, vieram para Portugal e nunca conheceram os filhos, mas souberam que tinham deixado uma mulher grávida. E eu acredito que há uma parte de homens que não sabe. Mas que se na altura o sexo desprotegido era uma norma, porque os preservativos hoje falamos, ou seja, não podemos olhar com um olhar de hoje, não é de todo um livro que queira condenar estes homens. Há uma época que tem que ser compreendida. Se estes homens tiveram sexo desprotegido com mulheres africanas, eu acho que tem que ficar pelo menos uma dúvida. E se eu tive o cuidado de espalhar esta história por todos os blogs de ex-combatentes que consegui. E alguns deles, eu acho que alguns deles, embora silenciosamente, eu acho que ter-se-ão perguntado se deixaram lá filhos ou não. Espero eu ter reavivado dúvidas. Para além de óbvio interesse jornalístico que esta história tinha na altura e tem ainda agora, e agora vamos chamar-lhe também do interesse literário, porque está vertido em livro, tens ideia ou tens conhecimento de alguma coisa mais que terá a ser feita no sentido de rastrear ou de mapear estes laços familiares que estavam perdidos? Eu acho que que o Estado português tem aqui algo a fazer. Eu mandei este livro para a embaixadora de Portugal na Guiné, que já o leu e agradeceu, enfim, acusou recepção e disse que de facto era um tema relevante, mas depois claro que os embaixadores não podem fazer nada, não é? Eu acho que o Estado português se não quer fazer nada sobre estes filhos, que faça com os netos. Por exemplo, o Fernando tem um filho que esteve muito doente na Guiné e que podia ter sido trazido para Portugal. Porquê é que estas pessoas não podem ser trazidas para cá para estudar? Claro que há muita coisa a fazer. Eu gostava que o meu livro fosse um motor de alguma coisa. Gostava. Este livro já foi um motor de alguma coisa que, presumo, não estivesse nos seus planos iniciais. Foi um motor de alguns reencontros familiares. Sim, e portanto a tia que trouxe o Oscar e uma irmã que vive no norte de Portugal e que leu a reportagem e que entrou em contacto com os seus irmãos gêmeos. Ela sabia que o pai tinha deixado irmãos gêmeos e começou a ajudar, e isso é muito engraçado porque salta uma geração. Ela diz: já não posso fazer nada pelos meus irmãos, que estão na casa dos 40, mas posso ajudar os meus sobrinhos netos. E ela está a pagar a educação dos sobrinhos netos. Tem muita... Enfim, é uma forma de ajudar a mudar a África lusófona. Sim, e também ajudar a corrigir a história familiar, a história pessoal. Suspeitas que ainda existam histórias por contar e por descobrir do período da Guerra Colonial? Tantas é engraçado. Eu às vezes penso assim, vou continuar, e assim, não, tenho que cortar, Catarina, porque só essa história tem outras sub-histórias por contar, mas a Guerra Colonial tem tanto por contar ainda. E eu acho quase um desperdício que esta geração de homens, que ainda a maior parte deles estão agora 60, 70, são vivos, que não se pegue neles e que se vá além do que já se falou, que é o chover no molhado. Há muitas outras coisas por contar. Todas as histórias para além do óbvio. Sim, sim. Catarina, estamos a terminar a nossa conversa. Falámos sobre os teus livros, agora gostava que falasses sobre a sugestão de leitura que nos deixas. Ryszard Kapuscinski, que é um jornalista literário, se quisermos, como eu tenho ambições de ter, eu prefiro o termo jornalismo narrativo, e ele fala de um momento que, no fundo, é o início da história, é o que aconteceu. Ele fala de Angola, de Luanda, em 1975, antes da independência, de um período quase de apocalipse, de mudança, quando os portugueses estão embora e Angola se torna um país independente, em que descreve, como só ele sabe descrever, uma cidade em suspenso, em que há cães abandonados pelos portugueses, cães de raça, caros, que andam em matilhos a tentar arranjar comida, os gatos mortos porque foram abandonados na ponta aérea, não podiam ir gatos. E, no fundo, eu escolhi esse livro porque está exemplarmente bem escrito e porque, no fundo, é o início desta história, ou seja, esse é o que acontece em 75, estes filhos ficaram lá. É o que ficou por contar, os que ficaram lá. Porque essa é uma espécie de ponto de viragem de histórias que depois se multiplicaram. Foram os chamados retornados, foram os filhos que ficaram, os filhos que vieram. É quase como se isso tivesse um efeito multiplicador de histórias. É o início. Catarina, muito obrigado por teres vindo ao Mar de Letras, aceitado o nosso convite e pela sugestão de leitura também. Esperemos que regresses em breve, sinal de que mais obras se debruçarão sobre este interessante e inesgotável filão. E assim terminamos mais um Mar de Letras. Foi bom contar com a sua companhia, que, como deve imaginar, não dispensaremos no nosso próximo programa. Eu despeço-me. Até lá.